Para você que está procurando por uma casa e não um apartamento, eu sei muito bem desse sentimento. Eu vou dar uma opinião minha que talvez você até concorde, que é o seguinte, né? Diferente de uma casa, um apartamento, apesar de ter seu espaço privativo, o terreno ele é compartilhado por todos os condôminos, né? Então, ou seja, você tem uma área comum ali que é totalmente compartilhada. Enquanto uma casa, você tem um espaço só seu, privativo. É um terreno próprio, sabe? Então, nesse sentido, você pode explorar melhor, você pode ter sua própria privacidade sobre todo o seu terreno. E hoje eu vou mostrar para você uma casa que é muito legal, é muito interessante porque ela tem seu térreo e tem mais 2 andares acima e ela foi muito bem construída. E é exatamente nessas condições que eu vou mostrar para você. Olha só que legal. Aqui é a entrada dela, onde assim que você acessa você tem essa claridade toda aqui, né? Essa casa ela tem 130 metros quadrados e ela conta com o térreo, o primeiro andar e o rooftop. E o legal é que ele é um espaço só seu. E uma coisa legal dessa casa é que ela foi feita nos mínimos detalhes. Por quê? O proprietário que fez essa casa, ele é um arquiteto. E olha só que legal, assim que você entra no imóvel, você tem um espaço de garagem de mais de 10 metros de comprimento. Então, ou seja, facilmente você consegue colocar aqui 2 sedã, ou até mesmo 2 picapes, né? Ele tem um tamanho bem legal, uma largura ótima, e sem contar a iluminação, né? Olha só, dessa vista aqui, ó. Ela tem uma profundidade muito boa. E aqui, ó, nessa primeira vaga de frente, você tem uma cobertura que protege o veículo da chuva. Olha só essa vista aqui também. E agora são aproximadamente 12h30. E esse aqui é o sol que você pega na tarde, né? Agora voltando aqui para casa, aqui a gente tem essa porta, que é uma porta retrátil. Excelente, olha só que legal. Isso garante a iluminação da casa. Então você tem uma entrada aqui totalmente diferenciada por conta dessa iluminação natural. Quando a gente tem um arquiteto, né, que faz o projeto de ponta a ponta, fica muito mais fácil de você conseguir imaginar de como que seria não apenas a sua experiência na casa, como também como ficaria cada espaço, né, cada cantinho da mobília. E falando na arquitetura e o projeto, foi tudo pensado milimetricamente. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, essa parede ela é feita com um acabamento chamado grafiato. E dá um trabalho fazer, viu? Não é uma coisa tão simples não. E o arquiteto ele pensou nisso, em cada espacinho. Ó, a vista de novo da sala, você consegue ter uma boa visão do espaço. E aqui a gente tem a parte do lavabo, ó. Ele já vem com as louças, tem a pia em pedra também, foi tudo em pedra, os acabamentos. E olha só o porcelanato do piso, né? Ele foi muito caprichado, colocado até no rodapé. O legal é que o porcelanato, ele bate o reflexo, tá vendo? Então quando bate o sol, ele bate o reflexo, então ele ilumina ainda mais o ambiente. E aqui é legal que ele foi considerado até as paredes claras, né? Ó, que legal. Paredes de cor branca e que ilumina ainda mais o ambiente. E olha só essa ilha, que charme, né? Essa aqui é uma ilha da parte da cozinha, onde você pode fazer muita coisa. Você pode servir praticamente como bancada, né? Obviamente. Mas também ele tem um ponto aqui, ó, tanto para energia elétrica quanto para gás. Então, ou seja, se você quiser, você pode colocar um cooktop aqui. E esse ponto de gás, ó, uma curiosidade, ele vai tanto diretamente para a rua, que você pode ligar direto com as concessionárias, como também ele tem um ponto que interliga aqui para a área de serviço, se você quiser usar botijão. Fica a seu gosto. Ó, aqui na parte
do quintal, né, da área de serviço, ele tem uma pia de mais de 2 metros de comprimento. Aqui, se você quiser, por exemplo, colocar uma churrasqueira, fazer um grill, tem todo esse espaço e criatividade que esteja ao seu alcance. Aqui a parede em porcelanato e do outro lado ele tem um espaço aqui de tanque e um espaço adequado para você colocar uma máquina de lava e seca. Ó. Tem até ponto de água. Ó. E mais uma vez o grafiato ponderando, né, na casa. Ó, eu vou te mostrar um detalhe, eu não sei se eu vou conseguir te mostrar, mas vamos lá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, isso aqui é um mega detalhe que faz uma diferença muito grande na casa. Isso aqui é granito, não é rufo de metal. Isso significa capricho por parte do proprietário, né, que fez, que é o arquiteto. E não só isso, como aqui, ó, não sei se você consegue visualizar, mas tem um risquinho debaixo da pedra. Esse risquinho se chama pingadeira. Ou seja, quando chove, a água bate aqui na pedra e aí ele passa por esse risquinho, mas ele não encosta na parede. Ele pinga direto para o chão aqui. Por que isso acontece, né? Por que ele fez isso? Justamente para que não, a água, ao longo prazo, ele não encoste na parede e não gere infiltração. Não fique descascado, não começa a ter, né, qualquer tipo de situação aqui na parte das paredes, né? É uma infiltraçãozinha aqui. Então é justamente por isso que foi feito. Olha o nível do detalhe do proprietário, né? E aproveitando aqui, ó, eu vou mostrar também a parte de cima. Ó. Aqui é a vista do quarto de cima, que a gente já vai chegar lá. Olha a qualidade, né? No material, da arquitetura, a qualidade de cada milímetro pensado. Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Aqui mais à frente a gente tem a parte da escada, que dá o acesso direto para o andar superior. E aqui mais uma vez a profundidade. E ó, vou te falar, vai ficando cada vez melhor, viu? Porque o proprietário ele pensou em toda a iluminação do imóvel. Ó, aqui primeiro a gente tem o primeiro dormitório, eu já vou chegar a mostrar para você, mas antes deixa eu te mostrar aqui a parte do corredor. Olha isso aqui, ó. Tá vendo que tem uma iluminação que vem, além da parte de baixo, tem uma iluminação aqui embaixo, ó, tá vendo? A 30 centímetros. Então, se você quiser colocar qualquer item aqui embaixo, por exemplo, um mini jardim, você pode, que ele vai ficar em destaque, né, por conta dessa iluminação. Ou se você quiser deixar ele livre para uma passagem, ele tem mais de 1 metro de largura, né? Olha aqui em cima, ó. Olha o que gera a iluminação do ambiente. É esse rasgo, tá vendo o que você vê? Que vai direto para o andar superior. E esse rasgo, né, vamos dizer assim, é o que garante a dominação total da área do corredor. Ó. Aqui é a vista do outro lado, ó. E mais uma vez, mais grafiato nas paredes, né? Grafiato, as cores super estilizadas, né? Esse cinza aqui tá bem em alta, é uma cor totalmente neutra. Então você pode combinar com qualquer mobília da sua casa. Também a escada totalmente em pedra de granito, super caprichado. As bordas aqui foram até arredondadas, né, para evitar qualquer tipo de acidente. E vamos lá, vamos começar para o primeiro dormitório que fica aqui no fundo da casa. Esse primeiro dormitório, ele é bem grande, como você pode ver. Na imagem, às vezes, pode dar uma sensação de que é um pouco menor, mas você olhando pessoalmente, você vai constatar que o tamanho é bem bacana. Aqui cabe facilmente uma cama king. Aqui a vista do quarto é diretamente para os fundos da casa, tá vendo? E a iluminação dele é muito boa. Aqui pega na parte da frente da casa a iluminação do sol da manhã e à tarde aqui bate direto. Ó, aqui é o outro lado, aqui é o banheiro. Ó. Olha o capricho do banheiro, né? Quando a gente faz com o arquiteto é outro nível. Porcelanato do piso ao teto, sem economia. E na parte aqui do chuveiro é um porcelanato um pouco mais fosco também, para poder fazer delimitação da área do chuveiro.
O imóvel é entregue também com pia em pedra. Ó. Detalhe até não faltar mais. E falando em detalhe, olha aqui, ó, até na porta existe o capricho, né? Tem o desenho de vinco aqui, ó, do acabamento da porta. Super detalhado, né? As cores neutras do cinza, branco, marrom e os detalhes preto, né? Em preto, tanto nos contornos das janelas como na porta, os espelhos de tomada, né? Tudo bem pensado. Ó, aqui é um outro quarto. Ele tem uma janela aqui, ó. Esse aqui é um quarto um pouco menor, né? Ele fica no meio do corredor. Ele tem uma iluminação que não é 100%, ó. Mesmo um dia de sol, ele fica escuro, tá vendo? Aqui seria perfeito, por exemplo, para um quarto adicional, né? Se você tiver 2 filhos, ou até mesmo um escritório, home office. E o legal é que esse home office é uma suíte mesmo, né? Que ele tem também um outro banheiro exatamente com o mesmo acabamento do outro que eu te mostrei agora. Detalhe, todos eles têm ventilação natural. Isso é muito importante. Até para uma questão de manutenção a longo prazo, para você não precisar se preocupar, né? De ter que consertar o exaustor, por exemplo. E aqui nós temos o terceiro dormitório. Como pode ver, todos eles são suítes 100%. E olha só que legal, ó. Agora são aproximadamente 1h da tarde, né? Entre 12h30 e 1h. E olha só o sol aqui, ó. Que legal. Já vou chegar no banheiro. Olha só. Essa aqui a gente pode chamar de suíte master, né? Ele tem a vista para frente. Tem um tamanho muito similar, um pouquinho maior do que o outro. E olha só a vista dele do lado de fora. É a vista frontal do imóvel. Ó, tá vendo aqui na frente, ó, embaixo da cerca elétrica, aqui tem um espaço também que o proprietário arquiteto ele colocou o porcelanato aqui, tá vendo? Aqui você pode, por exemplo, fazer inclusive um jardim. É um jardim que você pode colocar para deixar a sua casa ainda mais caprichada, né? Tem escoamento nele também, né? Tem uma grelha. E essa aqui é a vista da sacada. A gente veio num dia muito bom, né? Um dia que tá bem ensolarado, então a gente consegue ver em todos os detalhes da casa. E aqui, por fim, a gente tem também o banheiro da suíte, exatamente nos mesmos acabamentos das outras suítes aqui, né? Porcelanato do piso ao teto, um outro porcelanato para delimitar o espaço da área do chuveiro. E outro ponto também interessante é que todas as suítes têm ponto para ar-condicionado, então já vem com estrutura. Quando eu falo que o arquiteto pensou em tudo, ele pensou em tudo mesmo. Vamos lá, agora vamos para o último andar. Tá acabando o vídeo já. Seguindo, aqui em frente, nós temos acesso ao andar superior. Deixa eu fechar aqui a porta primeiro. Essa porta aqui, ela bate por conta da corrente de ar, né? Que é uma coisa bem interessante. A corrente de ar é bem forte aqui, justamente por ele ter janela das duas pontas. Isso é muito bom para arejamento da casa. Vamos lá, que é o último andar, um dos andares que eu particularmente mais gostei. Quando eu falo que você pode aproveitar pelo fato de ser uma casa, é disso que eu estou falando. É o fato de você conseguir ter a criatividade para você pensar em tudo. O que é diferente de um apartamento, porque ele já vem com os seus presets, vamos dizer assim, né? Agora já uma casa, ele te dá essa liberdade para você pensar de todas as formas. E aqui, exatamente nesse andar, não é diferente. Olha o que eu vou te mostrar. Olha só, esse espaço aqui, ele foi pensado em projeto de ser muita coisa. Só que o proprietário, né, ele pensou de uma forma de deixar mais aberto para a criatividade de quem for adquirir. Que é exatamente o quê? Aqui pode ser, por exemplo, uma churrasqueira, aqui pode ter uma jacuzzi, aqui pode ser uma academia ou até mesmo uma parte para home office ou um espaço aberto para poder fazer uma social. Quando eu falo que aqui pode ser uma jacuzzi ou uma churrasqueira, é justamente porque aqui o arquiteto proprietário ele pensou em ter um ponto de água. Então aqui pode ter muita criatividade por conta dessa estrutura montada. E olha só, falando em conforto,
Esse teto aqui, ó, ele é direto na telha. Então isso aumenta o seu conforto, né? Parece que você está numa chácara, vamos dizer assim. Esse foi o pensamento na construção. Voltando mais um pouco sobre os detalhes, olha só que legal. Paredes todas em grafiato. E a iluminação dele, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A iluminação dele, ó, diferenciada, né? Olha isso aqui. Iluminação nas paredes. Capricho. E a simetria do ambiente, né? Aqui a vista. E olha só seguindo aqui, ó. Aqui é uma espécie de ponte, né? Que é uma interligação. Obviamente o proprietário vai entregar com parapeito, tá? Com os gradis. Que dá acesso pro famoso rooftop. Olha essa vista aqui. Aqui você tem uma privacidade muito legal frente à rua, a segurança. Olha essa vista aqui. Muito legal, né? Ó, aqui é a vista do outro lado da casa. Aqui tem um depósito, ó. No depósito você tem um acesso que você pode também fazer muita coisa nela, nesse local. Se você quiser fazer também um outro lavabo aqui também, é possível por causa de ponto de água, fica a seu critério de escolha. Iluminação também, né? Tem saída. Aqui você pode abrir a janela se você quiser. Muito bem pensado, né? Mais uma vez essa vista incrível de São Paulo. E aí, curtiu? Quer saber mais? Então, me chama aqui no WhatsApp que eu vou te mostrar. E ó, por fim eu vou me apresentar. Eu sou Carlos Mitsu, corretor de imóveis, e eu tô aqui para ajudar você a encontrar o seu mais perfeito lar. Me chama aqui no WhatsApp, vamos trocar uma ideia.